Sim. Eu sou o professor Bairros e hoje nós vamos falar sobre... Existem situações que é difícil ou até mesmo impossível usar o amperímetro. O que fazer nesses casos? Use o voltímetro. Você verá 3 motivos para usar um voltímetro no lugar do amperímetro. E no final, ainda terá um exercício para testar o seu conhecimento. Vamos começar com a pergunta básica. Por que o técnico eletrônico precisa usar o voltímetro para medir corrente se existe o amperímetro para esta função? Porque medir corrente em alguns casos é complicado, pois temos que abrir o circuito para inserir o amperímetro. Veja agora como fazer esta mágica. É muito simples, basta aplicar a lei de Ohm em uma resistência de valor conhecido. A corrente na lei de Ohm é igual à tensão dividida pela resistência. Então, conhecendo a tensão ao medi-la com o voltímetro, você pode calcular a corrente. Simples assim. O primeiro exemplo é em circuitos eletrônicos. Usar o voltímetro evita abrir o circuito e danificar uma placa de circuito impresso. Veja o método no circuito simples da figura. Você montou o circuito e quer medir a corrente no LED, mas não quer abrir o circuito da protoboard. É claro que neste caso, inserir o amperímetro no circuito não seria um grande problema, mas esse exemplo serve muito bem para mostrar a técnica. Você sabe o valor da resistência olhando o diagrama. Lembre-se que o diagrama é fundamental para o técnico, ou olhando o código de cores da resistência. Você saberia dizer o valor desta resistência olhando o código de cores? Azul igual a 6, cinza igual a 8, e a última linha é marrom. Significa 680 ohm. Conhecendo o valor da resistência, é só usar o voltímetro para medir a tensão. Neste caso, o voltímetro está medindo 6,8 volts. Agora, é só aplicar a equação. Corrente no LED é igual a 6,8 volts, dividido por 680 ohm. Tudo isso é igual a 0,01 ampere, ou 10 miliamperes. Simples assim. Você mediu a corrente sem usar um amperímetro. Veja agora este outro exemplo, onde você quer medir a corrente de carga no capacitor usando o osciloscópio. A tela do osciloscópio irá mostrar a curva da corrente de carga no capacitor. Como o osciloscópio é na verdade um voltímetro, você precisa inserir uma resistência conhecida em série com o circuito para medir a tensão. Aqui, você deverá ter o cuidado de escolher a resistência em série de valor muito menor do que a resistência do circuito. Como a resistência do circuito é de 10 kΩ, a resistência em série poderá ser de 10 ohm. Cada 10 volts medido no osciloscópio corresponde a uma corrente de 1 ampere. Ou ainda, cada 10 milivolts corresponde a uma corrente de 1 miliampere. Ao observar no osciloscópio exatamente no tempo zero, este está medindo a tensão de 10 milivolts sobre a resistência R2 de 10 ohm. Isso indica que a corrente no tempo igual a zero é igual a 1 miliampere. Esta é a máxima corrente nesse circuito. Com um amperímetro comum, essa medição não seria possível, pois o tempo que a corrente fica em 1 miliampere é muito curto. Agora você já sabe como usar o osciloscópio para medir corrente.
Já para o eletricista, esta técnica é útil para medir altas correntes, correntes acima de 50 amperes. Existem resistências especialmente construídas para esta finalidade. Estas resistências são chamadas de shunt. Veja a imagem de um shunt. Não se parece nada com uma resistência, mas é uma resistência de extrema precisão. Um shunt não é especificado pelo seu valor resistivo, mas pela sua relação corrente-tensão. O componente da figura você compra como um shunt de 300 amperes por 75 mV. Isto significa que se o voltímetro medir 75 mV, a corrente no circuito é de 300 amperes. Na indústria, o shunt é muito usado para instrumentação de painel e deve ser comprado junto com um voltímetro digital, como o da figura. O circuito da figura mostra como medir a corrente em uma resistência de um forno elétrico, usando shunt e um voltímetro digital. Agora, para finalizar, veja o exercício da figura. Você saberia dizer qual a corrente na base do transistor a partir da medição da tensão feita na resistência R2? Este circuito foi simulado no Proteus. Veja a solução do exercício na figura, onde foi colocado um amperímetro em série com a base do transistor. Se você acertou, parabéns! Você viu neste tutorial como medir a corrente usando um amperímetro. Para mais assuntos sobre eletrônica, fique atento ao canal do professor Bairros. Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. E não tem site? Tem sim, é bairrospd.com. Lá você encontra o artigo em PDF. Veja o link na descrição. E muito mais assuntos sobre eletrônica. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros. Obrigado.